Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar também sobre VBA. Na aula passada, não sei se você teve a oportunidade de assistir, se você não teve, lá no final desse vídeo eu vou colocar a miniatura desta e de outras aulas que você pode assistir. Na aula passada eu ensinei vocês a utilizar o Do Events. Eu recebi diversas mensagens de pessoas que não conheciam o recurso e que esse recurso deixou algumas dúvidas ali na explicação que eu fiz. Então, resolvi trazer o uso do Do Events na prática, como você vai poder perceber essa evolução ou essa diferença no tempo de processamento utilizando ou não o Do Events. O ano passado, em 2017, eu ministrei uma palestra no final do ano com o Fábio Baldini e depois em janeiro aqui em São Paulo com o Luiz Gustavo, mostrando técnicas de conciliação bancária utilizando aí o VBA. Essa planilha nós vamos utilizar nessa aula. Então deixe-me abrir aqui o Excel. Opa, abri o Explorer na verdade, então aqui Excel. E nós vamos utilizar a planilha que eu utilizei nessas minhas palestras. Há uma ótima notícia, ó, existem atualizações aqui do Windows, que legal, do Excel, então depois eu vou estudá-las. Eu atualizei o meu pacote do Office 365, então eu comecei a receber as atualizações de novo. Vamos lá, nessa técnica, nessa palestra, eu ensinei para todos que estavam presentes como utilizar, como fazer a conciliação bancária. E essa conciliação bancária utilizava o método 1, que era o método manual. Esse método manual demora de 30 minutos a 1 hora, como falei. O método 2, com o uso de tabelas dinâmicas, já é mais rápido, porque através do VBA eu crio tabelas dinâmicas para fazer a comparação. No método 3, eu utilizei o Axis para ajudar nesse processo. No método 4, Arrays. No método 5, Dictionary. E no método 6, banco de dados mais arrays. Então esse conjunto de estruturas foram utilizados para explicar como pode ser feita a conciliação bancária utilizando técnicas diferenciadas. A grande vantagem quando você começa a trabalhar com Excel ou com as ferramentas do Excel é que você consegue estudar outras possibilidades nas conciliações. Eu ainda fiz aqui pensei em outros métodos, por exemplo, no método 7, utilizando Power Query, entre outros recursos dessa ferramenta fantástica que é o Excel. Então nessa técnica, o que eu vou mostrar para vocês? Nós temos esses métodos de comparação. Eu tenho um botão aqui chamado Exibe Iterações. Quando ele está ativo, ele vai mostrar o Do Events, ou seja, ele vai mostrar para o usuário cada ocorrência ou cada item que eu estou processando da minha planilha. E na parte de baixo nós temos aqui a contagem de tempo do método 2 até o método 6, marcando o tempo inicial e o tempo final. E aí nós vamos comparar a diferença do método manual aqui nessa primeira linha e do método automático, sem as iterações, a partir daqui dessa segunda linha. Vocês vão ver então que sem as iterações e com as iterações é brutal a diferença entre os tempos. Uma boa notícia para você que está assistindo então essa aula, antes de nós começarmos o processo, é que essa planilha vai se converter num curso tanto para o meu portal, se você precisar de certificado, como também um curso lá para o YouTube. Da mesma forma que eu estou fazendo com o Outlook, vou liberar um curso, uma aula dessa por semana para vocês. A minha previsão é que todas as técnicas envolvidas nessa planilha demorem de 20 a 30 aulas para serem explicadas. Se você tiver interesse, então você vai poder adquirir aí essas aulas lá no meu portal de treinamento, ou ainda você vai poder aí fazer esse curso pelo YouTube. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é começar o processo. Para que eu possa fazer a importação, eu preciso de alguns arquivos. E eu tenho lá na minha pasta que eu utilizei para os trabalhos, lá na área de trabalho, downloads, eu tenho aqui a conciliação bancária. Nessa pasta de conciliação bancária eu tenho os arquivos do meu RP, que são todos os registros que foram baixados pelo meu sistema. Eu tenho o arquivo de retorno do banco com todos os registros que o banco baixou e o meu banco de dados que eu crio no processo. Pois bem, como eu vou começar a fazer tabela dinâmica, nós vamos importar o arquivo do RP. A partir do momento que eu importo e inicio aqui o processo, nós vamos criar um contador. Então já está valendo aqui embaixo. Eu vou executar isso aqui. Vamos pegar aqui o download. Esse primeiro vai ficar prejudicado por causa desse tempo de seleção. Então vamos cancelar. Vou dar um OK e vamos começar de novo. Vamos selecionar aqui Baixe RP. Já está importando o arquivo. Processo concluído. Agora eu vou importar o retorno do banco. Note que quando eu vou importar o retorno do banco, aqui na parte inferior da tela aparece o processando linha. Significa que a cada linha que o meu cursor está percorrendo da minha planilha, eu estou mostrando para o usuário. Para o usuário é bom porque não vai mostrar aquele aviso de não respondendo, normalmente exibido no Excel quando nós temos processos muito grandes, que nós não desativamos a tela ou ainda acabam retendo tempo de processamento muito grande. Então aqui nesse processo, a cada linha que eu percorro, eu estou executando o Do Events.
Para o usuário é ótimo, para nós o tempo de execução demora muito. Vou dar um OK e vou fazer a comparação. Nesse processo de comparação estão sendo montadas as tabelas dinâmicas, então todo o processo foi feito com base em tabelas dinâmicas e se nós analisarmos aqui no fundo nós vamos ter a diferença do nosso resultado. Não vou fechar essa tela porque nós vamos precisar desses tempos. Note que durou 46 segundos esse primeiro processo. Importa arquivo RP. Então agora eu vou fazer o mesmo, só que jogando isso numa tabela do Access. Eu dei um drop na minha tabela para que eu apagasse todos os registros e agora eu estou inserindo esses registros linha a linha lá no nosso banco de dados. Perceba que ele também está mostrando as iterações, mostrando linha a linha o que ele está fazendo e o CPF que ele está processando. Vamos aguardar. Agora vamos fazer a comparação. Perceba que a comparação em si é rápida, mas durou 53 segundos todo o processo. Vamos importar o array. Enquanto isso eu vou tirando aqui print screens da tela, para que eu não tenha problema de perder isso caso dê algum erro. Importa RP, então nós vamos fazer isso no array. Perceba que eu também estou exibindo as iterações, mas elas são muito rápidas, porque um array é um objeto de memória. Então eu estou lendo o meu arquivo do RP e jogando tudo isso num array de dados. Novamente, eu tinha, não sei se você conseguiu ver, mas eu tenho 16 mil registros que foram baixados no meu RP contra, vamos ver aqui, 16.500, olha só, na memória, 2.800 registros na comparação. Vamos importar o retorno do banco. Na verdade são 16 mil linhas, mas quando ele consolida, viram 12. O retorno do banco está sendo feito a mesma coisa. Pronto, e agora eu vou fazer a comparação. Perceba que eu estou exibindo as iterações também. E esse processo vai consumir um tempo aqui da minha máquina. Processo concluído, a comparação foi feita também, 53 segundos. Vamos utilizar agora o Dictionary, vamos importar o nosso RP, o nosso arquivo do RP, sempre lembrando que as iterações estão ativadas. Depois o retorno do banco. Você vai até perguntar, mas Alessandro, você não poderia fazer apenas um retorno do banco e usar para todos os processos? Poderia, mas aí eu não conseguiria comparar de acordo para vocês. Comparação. Note que agora, utilizando o Dictionary, eu estou comparando CPF a CPF. E, de novo, estou mostrando para o usuário qual CPF que eu estou utilizando. Apesar de ser um elemento de memória, perceba que ele está indo mais rápido que os outros, mas mesmo assim demorando bastante. Total, 50 segundos. Por último, banco de dados mais o RP. Dessa vez, eu já tenho os dados importados no meu banco de dados. E aí eu vou utilizar os arrays para a comparação. Vamos lá. Ok. Importar retorno. Ele está organizando o array para poder fazer aí a comparação. Prontinho. E por último, o método de comparação está sendo feito. De posse de todas essas informações, eu vou até tirar um print da tela na hora que terminar, para que nós tenhamos aí depois a possibilidade de comparação caso dê algum erro. Legal. Então nós já temos todos os nossos prontos. Se nós observarmos bem, aquilo que foi mais rápido foi a técnica de conciliação aqui, utilizando o banco de dados de arrays com 47 segundos. Ou minto, na verdade foi o primeiro que nós utilizamos com 46 segundos, utilizando aí a tabela dinâmica. Agora vem a parte interessante. Como eu não quero que o usuário se preocupe em ficar vendo essas interações, eu vou desativá-las. Então agora nós vamos repetir todo esse processo e você vai ver aqui nos tempos totais. Observe. Vamos começar importando o RP. Note que só tem uma única mensagem de importação. E agora eu vou processar o retorno do banco. Só coloquei a palavra iniciando. Ele está importando e está pronto. Comparação. Agora com a comparação mostrando apenas as mensagens de cada passo, nós vamos visualizar aqui que o processo demorou 19 segundos. Utilizando o Access, eu vou importar o RP sem ativar também a nossa iteração. Como esse processo ele abre uma planilha do Excel, copia e copia aqui para a pasta, então ele vai ter sempre mais ou menos o mesmo tempo de uso. Note que aquilo que eu falei, quando o processo é muito longo, o ambiente do Excel ele pode retornar o não respondendo, porque nós não estamos utilizando aí o do events nesse caso. Vamos aguardar. Provavelmente esse processo vai ficar comprometido, eu vou ter que refazer esse cálculo aqui de novo.
justamente porque eu estou gravando aula e isso pode deixar o processo mais lento. Então vamos lá, esse tempo aqui eu não vou considerar, vamos importar o RP de novo. Perceba que eu ainda não interagi com o ambiente, se eu clicar no Excel ou no menu ele vai dar aquele erro de tela branca. É que ele está dando drop na minha tabela para poder fazer aí a inserção dos novos registros. Pronto, vamos importar o arquivo de retorno do banco. Não estou mostrando as iterações também, observe. Essa com certeza foi prejudicado. O tempo 61 segundos está muito alto, está além daquilo. Aconteceu alguma coisa aqui na minha máquina, provavelmente pela gravação. Arrays. Então vamos lá. Observem o tempo de importação do RP para um array. Pronto. Agora vamos importar o arquivo de retorno do banco e vamos comparar. Perceba que esse processo foi infinitamente mais rápido para que ele pudesse montar os dois arquivos. E a comparação foi feita em 14 segundos. Vamos utilizar o dicionário. Importei o RP. O dicionário também é um objeto de memória com algumas propriedades além do array. Vamos importar o retorno do banco de dados. E aí eu vou comparar o processo. Processo de comparação também usando esses dois objetos de memória. Nós temos aí 19 segundos. E por último, banco de dados e array. Lembrando que os dados já estão no meu banco de dados. Importação rápida e comparação. Agora a gente está fazendo aí o teste das duas bases. 9 segundos. Então perceba que agora nós temos valores que são extremamente práticos e reais em todo esse processo. Apenas esse do banco de dados, talvez a minha máquina pela gravação esteja deixando o Axis um pouquinho mais lento, mas nós vimos que no método manual, o tempo mais rápido é o método 2, aquele que nós utilizamos a tabela dinâmica criada no VBA. Mas no método 3, sem sombra de dúvida, em 9 segundos nós conseguimos fazer aí a mesma coisa que levamos aí quase 1 minuto para fazer da primeira rodada. Esse tempo aqui de execução, ele utiliza dados que já estão no banco de dados, que normalmente acontece na sua empresa. Você não precisa exportar o seu arquivo do RP, você pode tratar diretamente do banco de dados. Da mesma forma, o arquivo de retorno do banco, quando você vai fazer o processo, normalmente o DBA ou alguém já faz uma rotina de importação desses dados para tabelas de comparação. Então é infinitamente mais rápido esse tipo de processo. Apenas para que você possa então agora entender o do Events em todas essas ações, perceba que nós temos um ganho real entre todos esses recursos. Eu vou fechar essa tela. Note que no processo de comparação de todos eles, eu trazia os dados, menos no banco, é claro. Eu trazia todos os dados para uma planilha, então aqui estão todos os registros, são 16.494 registros do meu banco do RP. O meu arquivo de retorno é aquilo que veio do banco, e esse arquivo tem 12.825 registros, e no método de comparação eu verifico aqui o valor do retorno comparado com o meu RP. As diferenças pontuais apontadas são justamente de R$ 750,46 em todos os cenários. Apesar de utilizar métodos diferentes, a comparação sempre vai retornar aquilo que nós utilizamos. Muito bem, então o que nós temos aqui no código? Não vou explicar todo o código porque esse vai ser o objetivo das aulas que eu vou compartilhar com vocês. Mas se você observar aqui dentro do meu menu, se eu clicar aqui em comparação, vamos utilizar aqui o método do Axis. Eu tenho uma rotina de importação para o Axis. Essa rotina, ela tem logo no início uma validação do arquivo para abrir e eu capturo qual é o valor da minha variável interação, se ela é true, se está selecionada ou não. Se ela está selecionada, observe, se a interação for true, então ele vai atualizar a minha caption mostrando o CPF que está sendo processado junto da linha, do valor do CPF. Em contrapartida, ele roda o do Events também. Quando não tem essa interação, o processo ele é muito mais rápido. E eu posso fazer isso através da edição desses códigos de comando, se eu quiser bloquear todos eles. Ou tratar pelo if. Se você quiser também interagir ou fazer com que esse do Events seja executado a cada, 500 linhas, a cada 200 linhas, então eu poderia utilizar aqui if mod. If interação, na verdade, mod 200 igual a 0, então ele faz esse processo. Ou seja, a cada 200 linhas ele vai fazer. Note que eu estou apagando todos os dados da minha tabela do RP, lá do meu banco de dados, para depois fazer a inserção de um por um dos registros que estão lá na minha base, no meu arquivo do RP. Também fizemos isso utilizando o próprio arquivo de retorno do banco. Eu tenho aqui uma sub
quando eu vou abrir essa sub, observe que eu tenho uma variável também que captura, né, o valor dessa minha iteração, verificando se ela é true ou false. E aí, a partir dessa interação, eu faço a exibição da mensagem para o meu usuário, executando o doEvents. Veja que o doEvents pode então ser associado à produtividade da sua linha de código. Você pode aumentar drasticamente a velocidade de um processamento simplesmente desligando a atualização de tela aí para o seu usuário ou programando o doEvents para ser executado a cada X iterações aí das suas rotinas de loop. Antes de encerrarmos essa aula, uma boa notícia para vocês. Eu e a Viviane nós vamos dar um curso de VBA aí presencial para vocês aqui em São Paulo nos dias 27 e 28 de setembro. De outubro. Se você ainda não viu essa nossa chamada para o curso, aqui está. Então nós vamos dar aí um curso presencial para vocês nos dias 27 e 28 de outubro. O endereço você vai ver aqui na descrição do vídeo, na parte de baixo da tela, do site onde você vai visualizar o conteúdo programático completo do treinamento. Então, eu e a Vivi estaremos trabalhando aí com o VBA presencialmente para vocês. Entrando no site do Simpla, Simpla com Y, tá pessoal? Vocês verão aqui a propaganda do nosso curso. Clique sobre ele e vocês terão aí informações completas, como conteúdo programático, carga horária, local. Nós reservamos um espaço fantástico lá na Paulista para que vocês possam ter, além do conforto da sala, facilidade de acesso aqui para São Paulo, além de ter aí uma rede de restaurantes. Nós vamos oferecer coffee, materiais online e aí todo o conteúdo que nós vamos abordar aqui na parte de baixo da tela. Espero que vocês tenham interesse, espero que vocês venham participar desse curso conosco. Essa vivência que nós temos aí no mercado vai fazer com que você tenha uma excelente experiência aprendendo definitivamente a ter uma ótima base aí do VBA para o seu trabalho. Grande abraço, nos vemos então nas nossas próximas aulas. Até lá!